Olá, boa noite, queridos. Eu sou a Solange Frazão e estou novamente aqui no comando do Encontro Saudável, programa promovido pelo Sistema Orbera de Emagrecimento. Hoje nós vamos apresentar a história de duas mulheres lindas, maravilhosas, da Priscila Gomes e da Fernanda da Silva, que encontraram no balão intragástrico Orbera o apoio para mudarem seus hábitos de vida e vencerem a obesidade, que é tão difícil. Também vamos conversar com os profissionais especialistas nesse tipo de tratamento, que são o gastroenterologista Dr. Bruno Sander e a nutricionista Renata Rodrigues. Bem-vindos, viu, queridos? Você aí de casa quer participar? Você pode. Então envie suas perguntas que nós responderemos aqui no ar, ao vivo, agora para você. Participe, viu? Vamos iniciar o nosso encontro mostrando a história da Priscila Gomes. É uma história linda. Ela emagreceu 30 quilos com o balão Orbera. Confira comigo. A obesidade na minha vida surgiu na minha adolescência, tá? Na minha casa não tem ninguém magro, lá todo mundo é gordinho, lá todo mundo cozinha muito bem, minha mãe, minhas tias, minha sogra cozinha muito bem. Eu sempre fiquei naquela briga com a balança. Engorda, emagrece, efeito sanfona, sempre acima do peso, nunca no peso ideal. O fato de eu trabalhar à noite, comecei a sentir muito cansaço, subi uma escada, estava cansada, dor no tornozelo, dor no joelho, as pernas estavam inchadas, dor de coluna e aí tudo foi piorando, né? Aí tem aquela questão hormonal, que aí você fica indisposta, você só quer ficar deitada e você só vive nessa, deita, dorme, come, trabalha, deita, dorme, come, trabalha, só assim. Eu percebi que eu precisava emagrecer quando eu fui numa loja de magazine, fui comprar uma calça e nenhuma calça mais me servia. O maior tamanho da loja não me servia mais. E aí eu fui numa loja de tamanhos especiais, comprei uma única blusa, uma única calça, o botão vermelho acendeu, falei, não, agora eu preciso emagrecer. Todo tipo de remédio para emagrecer que você puder imaginar eu já tomei, mas nunca mudei hábito e nunca mudei minha alimentação. Então, enquanto eu estava tomando remédio, eu me mantinha magra. Depois que acabava o efeito do remédio, eu voltava a engordar e engordava o dobro. A maioria das pessoas do meu convívio falava, ah, você tá ótima. Mas a gente sabe quando a gente não tá bem. Com as dietas milagrosas, com os remédios maravilhosos, nada mais resolvia. Resolvi fazer plástica, resolvi fazer lipoaspiração. Ele me propôs, eu posso até te operar, contanto que você emagreça de 8 a 10 quilos. Não emagrecia mais, nenhum remédio fazia efeito. Falei pra ele, então eu vou fazer redução de estômago. Ele falou, eu acho muito agressivo, por que você não coloca o balão intragástrico? Até aí eu não conhecia o balão. Fui buscar na internet o que era, fui saber quais eram os benefícios e descobri o balão intragástrico da Allergan Orbera. O balão me obrigou a regrar meus dias, minhas horas, minhas alimentações, né? Eu era obrigada a comer de 3 em 3 horas, ou uma fruta, ou um líquido. Com o emagrecimento você vai melhorando sua autoestima, né? Você põe uma roupa, você viu que serviu, né? Você coloca uma blusinha, você vê que ficou bom. Então você vai ficando estimulada a melhorar e mudar seus hábitos. Mudança de hábitos alimentares e atividade física é fundamental. Antes de colocar o balão, eu pesava 96 quilos, inclusive eu pesei no dia do procedimento e no dia da retirada do balão eu pesava 65 quilos. Com 3 meses eu teria que voltar no médico que passou o balão para fazer uma consulta de avaliação. Só que eu já tinha emagrecido os 30 quilos. Eu tirei o balão e depois disso mudei completamente os meus hábitos e não engordei mais. A alimentação eu mudei completamente, né? Mudei tudo que eu comia. Tudo que eu comia antes do balão não se repete mais na minha vida. E atividade física, né? No mínimo 3 vezes por semana. Quando eu consigo, até diariamente, mas no mínimo 3 vezes por semana.
Emagrecer para mim é disciplina, né? Força de vontade, determinação, porque não adianta eu querer e eu não mudar para isso. Então eu fui atrás, corri, briguei, lutei, fui atrás do meu foco, do meu objetivo e estou feliz com a minha mudança. Não me arrependo em nenhum momento. Em nenhum momento, todas as mudanças que eu fiz, eu tenho certeza que foi para melhor. Que linda! Nossa, parabéns, né? Bom, você que está chegando agora, este é o Encontro Saudável promovido pelo Sistema Orbera de Emagrecimento e nós estamos reunindo profissionais e ex-balonadas para falar sobre o tratamento da obesidade com o balão intragástrico. Acabamos de assistir ao depoimento da linda Priscila Gomes, que mudou seus hábitos e queria pedir ao Dr. Bruno agora, né, que explicasse pra gente como funciona o tratamento com o balão intragástrico, porque muita gente pensa que ele emagrece sozinho, né, você não precisa fazer nada, põe o balão já está emagrecendo. E não é assim que funciona, né, doutor? Exatamente isso. Boa noite a todos. Como a Solange falou, não existe milagre, não existe nada que por si só, sem a colaboração, sem a ajuda do paciente, não vai gerar um resultado positivo. Então, o que o balão intragástrico ele vai ajudar? Ele induz uma saciedade precoce. O paciente consegue comer uma quantidade menor de alimentos e se satisfazer com aquele quantidade menor que ele está ingerindo. Porém, uma coisa que é fundamental frisar é que o balão limita quantidade em gramas. A qualidade é de fundamental responsabilidade do próprio paciente. Daí a necessidade dessa mudança de hábito. Como é tão importante frisar isso. Muito legal. E eu quero saber da Priscila agora algumas coisinhas, porque primeiro ela falou do botão vermelho. Quero saber que botão vermelho é esse para a gente ajudar as pessoas em casa, né? Porque ela falou assim, o botão vermelho, né, acionou. E também nós vimos que a reeducação alimentar, né, Pri, foi muito importante aí para o seu emagrecimento. E eu queria saber assim, como foi a adaptação à nova vida para você? Porque eu tenho certeza que mudou todinha a sua vida, né, querida? Mudou completamente, boa noite. A minha vida era muita comida pronta, que era muito mais fácil. Sim. A mamãe cozinha muito bem, a avó cozinha muito bem. Oh, meu Deus. Eu cresci ouvindo que eu era uma criança magrela. Então, ela tá fraquinha, né? Precisa, nossa. Eu sou da época que criança saudável era criança gorda. Gordinha, é claro. Né? Tinha que ter dobrinha, né? Não, e aí quando chegou a minha adolescência foi muito difícil. Porque aí você começa a ver as amigas magrinhas e você engordando. E aí vem o sedentarismo, porque você não quer fazer nenhum tipo de atividade física, você não quer comprometimento com nada, você só quer... E assim, hoje em dia é muito visível isso, né? As crianças cada dia mais têm ficado sedentárias, só querem saber de internet. Você perguntar para uma criança se ela sabe pular amarelinha hoje, ela não sabe. Eu tava falando disso em casa. Tinha brincadeiras antigamente que a gente fazia, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega. As crianças nem sabem o que é isso. Gente, que dó. E é verdade. Então essa minha adaptação, a nova vida que eu vinha para levar, foi muito boa. Né? Eu não me arrependo, isso serviu tudo como motivação. O dia que eu fui na loja, que a calça maior da loja, as calças bonitas e modernas não serviam mais em mim, eu falei, peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada. E foi época de Natal, então que difícil. Você fica triste porque você vê vitrines lindas e nada te serve. É verdade. Não é? Então eu falei, não, eu vou comprar uma única calça, uma única blusa. Janeiro as coisas vão ter que mudar. Olha que bacana. Natal, Ano Novo passou, tira o pé do freio em janeiro, tira o pé do acelerador, vamos botar o pé no freio e tomar uma atitude. Sim. Olha que legal. E eu acho que a virada do ano é sempre muito boa, né? Sim. Porque a gente, na virada, parece que vai mudar a vida, né? Vai renovar. E essa renovação faz bem para todo mundo, né? Foi bom para você, né, Pri? Foi Nossa, excelente. Que maravilha. Excelente. Que coisa boa. Mas, doutora Renata,
Aí tem um probleminha, né? As pessoas acham que é só colocar o balão e pronto, não precisa mexer em nada, né? Tudo é liberado de umas, né? A gente fica achando que a pessoa pode comer tudo, a batata frita, pode fazer tudo, e não é assim, né? Tem uma rotina diferente para as pessoas com balão? Então, o que acontece? Boa noite, gente. A alimentação de uma pessoa que tem balão, ela depois que a pessoa entra na fase normal, é a alimentação que todo mundo deveria ter, né? O que acontece é que na fase inicial ela vai começar com uma dieta líquida, depois ela vai passar por uma fase pastosa e só depois que ela vai entrar na alimentação normal. É muito importante frisar que a pessoa precisa passar por esse processo de adaptação para diminuir o mal-estar, diminuir o vômito, né? Perder peso da forma que tem que ser perdida. Agora depois, ela vai poder comer de tudo em pequenas quantidades. Agora sim, não adianta, eu vou comer então eu vou comer batata frita, mas só um pouquinho. Fritura, a gente sabe que tem que ser evitado. Quando você frita o alimento, ele triplica o valor calórico, ele não é tão nutritivo como uma opção assada. Então tem que tomar cuidado nessas escolhas. É para isso que a gente está lá, para ajudar, para dentro da rotina dela, ela poder escolher tudo que ela gosta sem se privar e ser nutrida da forma que tem que ser. Claro, e depois levar isso para a vida, né? Isso. Priscila, então, no vídeo você disse que hoje a sua alimentação não é nem um pouco parecida com a alimentação antes, né, do balão. Como você se sente levando uma vida mais saudável e há quanto tempo você tá sem o balão Orbera que você já tirou, né? Já. Ai, meu Deus, conta tudo. Solange, meu maior medo era quando eu tirasse o balão. Sim. Porque eu saberia que eu ia ter que manter os mesmos hábitos. Pois é. Então isso era bem mais difícil pra mim. Meu grande medo era, quando eu tirasse, como é que vai ser? Eu vou engordar tudo de novo. Só que a mudança começou na minha cabeça. Eu precisava mudar. E aí, quando eu tirei o balão, eu continuei atividade física, continuei com a minha alimentação balanceada. Até hoje, às vezes a gente sai e às vezes meu namorado olha e fala assim, você vai comer isso daí? Vou. Como se fosse a coisa mais natural, porque pra mim é natural isso. Legal. E eu brinco que hoje eu tenho 32, eu gosto muito mais de mim com 32 do que com 25. Ai, que delícia! Mas é isso mesmo, né? Eu acho que o autoestima, né? Tem muitas coisas que envolvem o emagrecimento, claro, fora a saúde, que é o principal. Mas nós temos algumas pessoas já participando, eu gostaria de convidar você para participar também. Vai fazendo suas perguntas que a gente vai responder aqui ao vivo, porque de repente você tem alguém aí da sua família, né? Que se interessa em fazer... em tomar essa atitude, né? Então a gente vai ajudar vocês. Vamos lá aqui, deixa eu ver a primeira perguntinha aqui. Da Rosângela Aparecida Teixeira, ela é de Varjão, acho que é isso, né? Varjão de Minas, lá de Minas Gerais. Olá, boa noite, gostaria de saber da Priscila se ela teve ajuda de um nutricionista ou um endócrino. Teve, Pri? Teve. No endócrino não, mas da nutricionista sim. Pelo fato de eu trabalhar em hospital, a nutricionista do hospital me ajudou bastante. Então ela montava um cardápio pra mim durante a semana. Aos finais de semana a gente se encontrava. E aí ela falava, olha, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Que legal. Então ela me ajudou bastante. Eu acho que é imprescindível você ter uma pessoa para acompanhar, né, esse dia a dia, né, doutora? Porque é tão importante você ter um feedback até. Sim. Se você está fazendo a coisa certa ou não. Principalmente porque às vezes a pessoa que já faz dieta, quem coloca balão já é uma pessoa que já tentou muita coisa, que já fez dieta há muito tempo, já está mais cansado. Então acha que sabe muita coisa. Então às vezes fica, se você começa a espaçar muito esse paciente, às vezes uma dúvida boba que pode estar influenciando aí nesse resultado, a gente não consegue sanar e melhorar o resultado ainda. Então é bom fazer um acompanhamento bem de perto, ir no consultório, eu gosto de marcar no máximo de 20 em 20 dias para ver o paciente pesar, faz tudo de novo, muda a dieta se precisar, que aí a gente consegue abraçar esse paciente de uma forma mais certinha. Que gostoso. E aí o resultado eu acho que é bem mais rápido, né? Aparece, né? Temos mais uma pergunta da Marlene, de Alpinópolis, também lá de Minas. Boa noite, meu nome é Marlene, 25 anos, tenho interesse em colocar o balão, mas gostaria de saber se vou poder continuar com meus hábitos alimentares, como beber, comer frituras, churrascos e etc. Marlene, mas você... Eu acho que não, doutora, não. Uma pessoa que já tem um hábito de beber e de comer errado, a gente já
já tem um pouco mais de cuidado, porque a pessoa Sim. vai ter que mudar, né? Então, assim, é lógico que ninguém consegue mudar da noite pro dia. Se você bebia uma garrafa de vinho hoje, não vai ser amanhã que você vai parar de tomar. Mas a gente pede Vai para diminuindo, evitar né? ao máximo, principalmente porque é um período de adaptação, né? O organismo está reconhecendo aquele balão ainda. Você pode desidratar, pode vomitar, o mal-estar piora, principalmente com bebida gaseificada, com Sim. álcool. Então, assim, a gente não recomenda, não. Não, e o mais importante, gente, é você levar isso para sua vida, né? É assim, é um encontro novo, um encontro com a saúde e forçadamente, né? Então você, nossa, foi obrigada. E levar, né? Não é assim, então tá, então vou parar de beber 6 meses, depois eu vou beber tudo de novo, porque Não. também não resolve, não. Então, porque aí né? volta, tem o perigo. Exato. Né? E Tem aí o a perigo de próxima voltar. tentativa de emagrecimento, quanto mais você emagrece, engorda, a próxima tentativa vai ficando mais difícil. Né? Vai. Então Depois, vai desestimulando. Depois o eu quero paciente. até saber do doutor se pode colocar novamente, se acontecer isso, né, com a pessoa, colocou, emagreceu, depois engordou de novo, se pode colocar novamente. Mas eu já pergunto, tá, doutor? Vamos a mais uma pergunta aqui da Marcela Oliveira Maia. O médico faz o manejo do aspecto emocional do paciente ou esse aspecto psicológico não é considerado? Boa pergunta. Sim, o aspecto psicológico é totalmente considerado, até porque, como a gente reforça, é necessário uma mudança de hábitos. E esse hábito, por exemplo, uma confusão comum que o paciente costuma fazer, fome e vontade de comer, são duas coisas totalmente diferentes. A vontade de comer é uma coisa que vem do desejo, vem da cabeça. A fome não, é uma necessidade do corpo, do estômago. Então ela tem que saber diferenciar isso. E nesse quesito, isso o psicólogo vai te ajudar muito e é totalmente necessário acompanhamento psicológico. Eu acho que o emocional está muito envolvido, né, nesse processo, inclusive no processo inteiro. Para você sair, né, quando tirar o balão, levar uma vida normal e ver, nossa, quanta felicidade que vem, né, doutor? Que coisa boa. Pode pôr 2 vezes o balão? Sim, pode. Pode. Tudo bem, mas não vamos fazer isso, né? É um processo, poxa. Exato. E esses 2 balões, ou até mais, são indicados em casos mais extremos. Às vezes o paciente tem muito peso a ser perdido e não foi os 6 meses, que é o período em que aquele balão vai ficar, às vezes não é suficiente. Doutor. Depois ele retira e colocam para continuar aquela perda gradual de uma maneira que deixe até o final de todo o processo ele satisfeito com a meta que ele teria que ter alcançado. Não, muito legal, muito bom. A Lilian Teixeira Francisco, lá do Rio de Janeiro. Que coisa linda, gente, vai escrevendo, viu? Você que tá aí, vai perguntando, que é tão legal. Ela fez uma pergunta para a Priscila, que eu acho que até a Priscila já respondeu. Você fez o acompanhamento nutricional durante o processo? Sim, né? Fiz. Ela fez e foi muito bacana, porque você acha que é imprescindível, né? Que é importante, porque com o balão, existem alguns alimentos que você se torna mais intolerante. No meu caso, era a verdura crua. Então, não era qualquer coisa crua que eu comia. Então, olha aí. A nutricionista foi adaptando essa dieta, esse cardápio, de acordo com a minha aceitação. Muito legal, muito bom. Tem mais uma perguntinha da Rosemary de Cássia do Nascimento Medeiros, nome longo. Ela é de Pilar do Sul, São Paulo. Estou amando, apesar de eu já ter hábitos saudáveis, mas conhecimento nunca é demais. Que linda, um beijo pra você, viu, Rose? Tudo de bom aí pra você. E vocês que quiserem escrever só pra elogiar, a gente também vai gostar, né, doutor, né? Nada. Muito bom. A Shirley de Fátima Oliveira Faria também escreveu, lá de Belo Horizonte. Quanta gente lá de Minas, porque o doutor é mineiro, né? Sim, eu sou de Belo Horizonte, a doutora Renata também. Então já vamos mandar um beijo pra Minas Gerais. Então, a Renata também. Meu pai. Olha lá. Os mineirinhos. Nossa, e lá tem pão de queijo, tem tanta coisa. Pão de queijo light. Light, né? Depois nós vamos passar a receita. Né? Esse trem aí, porque vocês não falam trem? Demais. Então esse trem, tem um monte de trem lá, gostoso, trem bom, né? Mas olha, a Shirley de Fátima Oliveira Faria, também de Belo Horizonte, falou assim: qualquer pessoa obesa pode colocar o balão ou tem alguma restrição? Sim. A indicação do balão intragástrico-orbera é para pacientes com IMC maior que 27 e no caso de mulheres não pode estar grávida e
pacientes que já fizeram cirurgia do estômago ou do esôfago também não pode colocar esse balão. Tá. Porque Só já essa restrição. as únicas restrições. Tá. Mas é fundamental frisar que o acompanhamento e a avaliação individual de cada paciente é sempre fundamental, porque às vezes existem fatores individuais que não indicam a colocação naquele momento por um aspecto de vida do paciente, um aspecto psicológico. Claro. Às vezes ele não está realmente preparado para aquela mudança. Agora uma pergunta minha, qual é a idade, a partir de que idade, assim, uma adolescente que esteja acima do peso já pode fazer, doutor? Sim, eu já tive resultados muito bons com adolescentes a partir dos 16 anos. Em idade menor do que essa, eu também tenho pacientes. Claro. O resultado não foi tão bom, porque uma idade abaixo das 16 anos, com algumas exceções, a cabeça daquele paciente ainda não está tão preparado para tantas mudanças, né? E depende muito dos hábitos dentro de casa, os hábitos dos pais. Ai, como então, isso é importante. Até porque hoje, quando você tem uma criança obesa, a responsabilidade muito grande sobre aquilo é dos pais. Nossa, e começa assim, né, doutor? Sim. Eu acho que é na infância, que a gente estava comentando com a Priscila. Quando você é pequenininha, todo mundo acha bonitinho, tá fofinha, né? Exatamente. Tá com as dobrinhas, mas hoje, imagina, o conceito não é mais esse. A Dalva Aparecida Giovanassi dos Santos, de Jacarezinho, lá do Paraná. Tenho 47 anos, 1,72 m de altura, peso 90 quilos. Tenho dificuldades para emagrecer. Começo a fazer regime, mas aguento só durante uma semana. Depois me perco de novo. Estou na fase da menopausa. Isso ajuda a engordar? Ai, que difícil, né, doutor? Sim, ó, ela tem razão no ponto de vista, né? Sim. Nessa idade, o metabolismo, como as mulheres já sabem, não ajuda tanto antes quanto na adolescência, quanto numa idade abaixo dos 30 anos. Sim. Porém, uma das características que eu gosto do balão intragástrico é exatamente esse estímulo inicial que o balão intragástrico dá para este perfil de paciente, porque ele começa a ver um resultado, principalmente um resultado bom no primeiro mês, e isso o estimula a continuar com aquela mudança, o que leva ele geralmente até essas mudanças de hábito, e o balão vai servir como esse auxiliar. Sim, é mesmo. Uma alça para o início. É uma alça, exatamente. É o que vai ajudar o paciente a traçar aquele caminho que ele está buscando. E isso é muito fundamental, igual ela falou. Ela começa alguma dieta, um exercício, e desanima. Muitas vezes, eu ouço muito de pacientes, às vezes ele me diz o seguinte: eu entrei na academia, fiz dieta, tudo, tem um mês. No fim desse mês eu subi na balança, perdi 1 quilo, isso me desanimou. E eu entendo perfeitamente, isso realmente desanima, e o paciente às vezes ele quer de cara ver um resultado um pouco mais rápido, melhor, para que seja um estímulo. E o balão vai ajudar muito nesse sentido. O resultado vai vir e de uma forma grande, mas eu vou falar até por mim, que tenho 51, não escondo de ninguém. E problemas hormonais ainda não tenho, por quê? Sou uma praticante da saúde de uma forma geral, né? Que envolve muitas coisas, alimentação, exercícios físicos, moderados, porque tem gente que fala assim, quantas horas você fica na academia? Não é isso, eu fico tão pouquinho, trabalho também, gente, tenho filhos, não é que eu fico o dia inteiro, é você ter um pouco de disciplina e atividade física. A hora que ela entrar na sua vida, você pode até pesar mais, mas em massa magra, né, gente? Isso é maravilhoso. E eu sei que a nutricionista ajuda nesse sentido, né, que é muito importante, porque a orientação da quantidade de proteína e da baixa de calorias durante essa fase vai mudar a sua vida. Não fique com a balança. Né, doutora? Você não acha, Renata? Que a balança não é uma boa... sozinha não é uma boa medida. Eu e o Bruno, a gente estava conversando até isso antes de vir. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem 70 quilos, mas tem 15% de gordura. Sim. É isso que importa. Porque quanto mais massa muscular ela tem, mais ativo o metabolismo dela é, mais ela pode comer sem ter o problema de engordar. Muito legal. Viu, Dalva? Você que tem 47, ó, começou a fazer atividade física, mudar a alimentação, pôr o balão,
Sua vida vai mudar completamente, né? Para sempre. E a Érica, olha que bonitinha, veio até uma foto da Érica de Oliveira Reis Vasconcelos, de São José dos Campos. Tô te vendo aqui, viu? Érica bonitinha. Ó, primeira semana e na retirada... Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Ah, tem sim. Vamos aqui. Vamos subir... Desculpa. Érica, 30 anos, São José dos Campos. Foi a minha primeira consulta sexta-feira passada e resolvi colocar o balão. Estou com medo da primeira semana e na retirada, Priscila, uma perguntinha para Priscila. E na retirada, Priscila, como foi passar pela primeira semana do balão? Acho que é bem interessante essa pergunta. E para retirar? Conta tudo, Priscila. Primeira semana? Primeira semana, eu achava que eu tinha ido no churrasco, comido tudo que eu tinha direito e um pouco mais. E aí você vai se adaptando. Você se sente cheia? Sente. Você sente a barriga bem distendida, bem cheia. Mas tem as medicações que ajudam a amenizar isso. Então tem aquelas medicações que são feitas para o estômago, que você toma, que ajuda com todos esses problemas. Que legal. Que são desconfortos, mas que você vê um resultado que vale a pena. Sabe? Então, assim, na primeira semana você se adapta para dormir, o lado esquerdo é mais gostoso de dormir, incomoda um pouco você andar, porque você sente o balão, mas não é coisa de outro mundo. Sim. Né? E para retirar o balão foi super tranquilo, é uma endoscopia. Você dorme, acorda, muito feliz tranquilo. Da vida, soninho bom. Soninho bom, você levanta, sai andando, sem corte, sem trauma. Nossa, que delícia. Então foi super tranquilo. Eu fui e voltei sozinha. Ai, ninguém foi comigo. Não tenha medo, viu, Érica, né, doutor? Não precisa ter medo, é tão tranquilinho. Muito simples. Só tenha o cuidado de procurar profissionais capacitados, especialistas na área, que eu acho isso fundamental também, né? Procura profissionais que sejam especialistas na área de endoscopia para fazer um procedimento, por ser um procedimento endoscópico. Não, isso é bem importante. Olha, um homem agora, o João Paulo Diniz Lacerda, de São Paulo. Tudo bem, João? Olá, boa noite. Tá vendo aqui? Tudo bem, não deu pra entender. Tô de olho. Tô de olho. De repente ele esqueceu o D, né? Entrei porque sou fã da Solange. Que delícia! Pronto, descobrimos, né? Por que o João entrou. Mas um beijão pra você, viu, querido? Bem-vindo, ótimo. Fiquei muito feliz porque você entrou aí e participou do programa. Claro, a gente gosta. Se quer elogiar só, pode elogiar. Mas a Daniela Marques da Silva, também de Barueri, aqui de São Paulo. Olha... vale a pena usar o balão para emagrecer 8 quilos ou é indicado apenas para obesos que precisa ter perdas superiores a isso? Boa pergunta, gostei. Sim, desde que ela tenha o IMC maior que 27 e esses 8 quilos é o que está fazendo o IMC dela ultrapassar o 27, então sim, ela tem indicação. Vale a pena. E o que eu digo, vale a pena. Perder esses 8 quilos vai te fazer feliz? Vai, então vale a pena. Pensa dessa forma, o que você Depende, quer. Fica menos tempo, né, doutor? Sim, depende muito geralmente dela. É isso. A maioria das vezes, para se perder 8 quilos, na maioria dos casos, isso não é regra. Mas geralmente, entre o primeiro e o segundo mês, normalmente o paciente já chega a essa perda. Então, se é isso que ela quer, se ela achar que vale a pena, mesmo parecendo pouco, às vezes, quem sabe o que é isso é o próprio paciente. Às vezes, para os outros, parece tão pouco, só 8 quilos, mas às vezes é uma luta que já vem de muito tempo e aqueles 8 quilos não saem. Só o médico vai poder dizer realmente, né? Porque às vezes até menos quilos a pessoa quer perder, mas depende do IMC e só o médico vai poder ajudar. Não só a Daniela aí, mas todas as pessoas que quiserem. Porque às vezes quer perder um pouquinho, né? Põe balão lá um pouquinho, só para você dar um start aí para uma vida saudável, né, doutor? É importante frisar o seguinte, existe o tempo máximo de permanência do balão intragástrico, que são 6 meses. São 6 meses, pronto, não pode ficar mais. Não existe o tempo mínimo de permanência. Se o paciente chegou dentro do que ele espera, do que ele gostaria que fosse, ele não precisa esperar necessariamente pelos 6 meses. Muito legal. Agora uma pergunta para Priscila. A Marcele, acho que é Marcele Louze, de Assis, Brasil, lá do Rio de Janeiro. Marcele, vamos lá. Priscila, você teve acompanhamento psicológico? Que ferramentas foram ensinadas para você conseguir manter, vamos lá, o peso depois de retirar o balão?
Olha, eu não tive acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico foram as pessoas que estavam ao meu redor. Nossa, como você tá bonita, como você tá linda, o que você fez? Nossa, que é melhor que isso? Não tem coisa melhor. É muito engraçado que eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma calça que, quando eu comecei a emagrecer, eu dobrava a calça e colocava um alfinete aqui do lado. Ai, caramba. Aí a pessoa falou assim, nossa, como você tá magra, como você tá bonita. Eu fazia assim, ó, subir a calça e mostrava, olha o alfinete aqui do lado. Então o elogio, ai, que delícia, o elogio das pessoas é muito bom. Nossa. E hoje eu passo... E o espelho, né, também lógico, é bom. Hoje eu passo pela rua, as pessoas falam assim, o que você fez que você tá mais magra, que você tá mais bonita? Então olha, isso é importante. Não, muito. Então o elogio, aquela palavra de autoestima que você ouve das pessoas que estão ao seu redor é muito bom. E você sente até mais vontade de se cuidar, de passar um batom, de sair, de conhecer pessoas, não é isso? Com certeza. Quando eu tava acima do meu peso, bem gordinha mesmo, eu ia para algum lugar, eu falava, não vou ter que comprar roupa, não vai servir, então não vou. Então as pessoas me convidavam, eu sempre tinha uma desculpa, né? Eu nunca tinha um motivo bom para ir. Hoje não, hoje você vai passear no shopping, você compra uma roupa, você sabe que você vai chegar lá, as pessoas vão te elogiar, falar, nossa, como você tá ótima. Que eu falo que eu tenho 32 anos, nossa, não parece. Então eu fico muito feliz com isso. Ai, que delícia, né? Que coisa boa. Esse é um retorno muito bom, viu? Nossa, muda a vida mesmo. E daqui pra frente, eu acho que você aprendeu tantas coisas que a sua alimentação mudou, você não vai ter coragem de comer o que você comia, você não vai ter coragem de não ir na academia, né, Pri? É muito interessante isso. É que assim, algumas pessoas, existem algumas pessoas que têm a necessidade de se consultar com um profissional, com um psicólogo. Existem, cada um reage de uma maneira. É verdade. Eu, naquele momento, aquelas palavras me motivavam tanto. Que era isso que você precisava. Era só isso que eu precisava. Então, existem algumas pessoas que são mais introvertidas, que precisam conversar com alguém de fora. Que às vezes a família, você sabe de uma coisa, às vezes a família não ajuda tanto. Né? Ah, não está adiantando nada, ou né, não dá uma força positiva, né, doutor, né, Renata? Não muda o hábito dentro de casa. Não muda o hábito. Isso às vezes a família boicota, o paciente está tentando fazer tudo à noite, a esposa colocou, aí chega o marido, pede uma pizza à noite. Boicota. Ou então, até mesmo assim, a mãe e o pai, né, porque às vezes estraga tanto, viu? Você fala, tá muito magra, tá emagrecendo, vai ficar doente, né, doutora? E mãe e pai sempre fica com essa preocupação, né? Nossa, mas não, você vai ficar feia, muito. Você vai adoecer. Não né? Não tem assim. aquela percepção porque vê todo dia. Muito pelo contrário, vai ganhar saúde. Exatamente. Nossa. E mais uma querida aqui, a Gabriela da Silva, também tem uma foto linda, é lá de Florianópolis, Santa Catarina. O resultado vale por todo o sacrifício? Para todo mundo, eu acho que essa pergunta. Não, sim, eu acho que com toda certeza, até porque essa palavra sacrifício, às vezes, na realidade, é um pouco forte. O que eu acho é o seguinte, são escolhas. Você escolheu estar bem, ficar magra, estar bem com o corpo, igual a Priscila, a gente vê ela radiante aqui, ela, com certeza, hoje, ela fez uma escolha. A escolha que ela fez foi estar magra e estar bem consigo mesma. E é uma coisa importante, não que a pessoa que esteja acima do peso esteja infeliz, não é isso. A pessoa ela tem que estar bem, é questão de saúde, é questão de escolha. Não é bem, não é tanto sacrifício, mas sim, ela tem que fazer escolhas que muitas vezes são difíceis. E elas acham, doutora, que esse sacrifício é assim, não vou mais isso, mais aquilo. Não, são substituições tão bacanas. Você não precisa parar de comer. Você não precisa deixar de ir numa festa, você não precisa deixar de sair com o seu namorado, porque o pessoal que começa a fazer dieta, que tem uma visão errada de dieta, faz isso. Nossa, nunca mais vou sair. Natal, Réveillon, vou ter que enfurnar dentro de casa, vou ter que levar marmita pra tu canto é canto. Não é assim. Então, assim, é saber fazer trocas inteligentes, compensar no dia seguinte se fez alguma bobagem. E não é sentir fome, né? Não é se você isso. tá fazendo dieta, tá ficando com fome, tem alguma coisa errada. Tá errado, porque não é pra passar fome. Não é para ficar muito tempo sem comer. Jamais. Então, eu que faço assim, minha dieta eterna, nossa, eu como tanto, tem gente que fala assim, né? não é dieta, é estilo de vida. Tem gente que fala assim, você não come nada? Você só come folha? Não, muito pelo contrário, eu como mais que você, tenho certeza. Sem dúvida.
porque eu como bastante, mas assim, só coisas saudáveis E eu realmente. acho isso que a Priscila falou da calça, pra gente que é mulher, não tem coisa melhor. Nossa. Você colocar a tal da calça jeans, Ai, que meu todo Deus. mundo tem, e ficar bem, eu acho que não tem preço. Ai, é uma delícia, né? Tudo é muito bom. E o resultado saudável é melhor ainda. A Camila Castro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, hein? Nossa, em peso. Tem uma filha de 15 anos que ama comida desde sempre, mas não vejo ela como obesa. Como posso saber, deixa eu descer aqui, se minha filha está acima do peso e entrando no quadro de obesidade ou até mesmo obesidade mórbida? O balão intragástrico é indicado para menores de 16 anos? É o que a gente falou agora, né? Doutor? A Camilinha tá lá. Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é levar a um profissional para que seja avaliada a questão do peso, a altura, ver, igual a doutora Renata exemplificou, a questão da porcentagem de gordura corporal, e a partir daí não quer dizer que por ela ser menor de 16 anos que ela não possa colocar. O que vai depender é uma avaliação individual desta paciente, ver até que ponto ela realmente está disposta a ter mudanças de hábitos, e uma boa avaliação psicológica, conversar com a família. E com ela mesma. Com ela própria, principalmente. Mas eu acho, doutor, que a Camila, a mãe, ela está preocupada assim, como que a mãe percebe se ela está ou não? Tem uma continha rápida para a gente ensinar, ou um peso, para ela, né, para ela mesma poder fazer. Sim, antes de ir no médico? Tem a conta do IMC, que é o peso dividido pela altura multiplicado por ela mesma. Essa conta tem que dar um número menor que 25, que é considerado o peso normal, abaixo de 25. Acima de 25 já é sobrepeso, acima de 30 já é obesidade. Então, Camila, pega o peso, né, doutor, e divide pela altura ao quadrado. Altura vezes altura. Então, por exemplo, se ela tem 1,50 m, primeiro faz essa multiplicação. 1,50 vezes 1,50. Pega esse resultado, deixa ali. Aí pega o peso e divide por esse número. Anotou, Camilinha? Então faz isso com a filhota aí. E aí você vai ter uma ideia. Se der mais que 25, precisa procurar um médico, né? E ali vai ser avaliado direitinho. Ai, que bacana. Um beijo pra você, Camila. Vamos mais uma. A Eliane Leite da Silva, de São Paulo. Solange, estou gostando do assunto abordado. Bom, nós gostamos também de você estar aí com a gente, viu? Que delícia, estamos ao vivo, é o nosso encontro saudável, você que chegou agora, nós estamos aqui com profissionais para falar do balão gástrico. Ai, que delícia, é um trabalho assim, eu acho até bonito, artesanal, porque vem de muitos anos o balão, assim, a medicina trouxe isso há muitos anos, doutor? A história do balão intragástrico, ele foi inventado porque pacientes, observou-se, um psiquiatra observou que os pacientes, alguns pacientes psiquiátricos tinham um transtorno de arrancar os fios de cabelo e engolir. E aquilo, a médio prazo, ia formando um bolo de cabelo no estômago. E aqueles pacientes, eles tendiam a ser muito... Emagrecer. Por quê? Porque existe um balão de cabelo dentro do estômago. Porém, hoje em dia, existe uma febre, até nos Estados Unidos, de paciente engolir algodão para tentar emagrecer, que é uma coisa totalmente patológica. Porque não o estômago ele não digere isso. Não digere, mas aquilo vai formando um bolo que pode levar a uma obstrução intestinal. Então, o que a medicina fez? Pegou aquele resultado, criou um produto que é feito exclusivamente para aquele fim, seguro, e que leva ao resultado que é um resultado excelente. Ai, que bom. Nossa, ainda bem. A medicina, principalmente a medicina brasileira, está muito avançada, sim, né? Os estudos estão muito. Hoje nós estamos aí na frente de muitos países, viu, gente? A Edith Cristina Santos Ferreira, ela é de Tucuruí, lá do Pará. Nossa, que longe, que linda. Um beijo para você. Olá, como fazer para não ganhar todo o peso de novo depois de retirar o balão? Ai, doutora. Gente, não tem segredo. Para não ganhar o peso de novo é manter os seus hábitos e fazer exercício físico. Eu falo muito para os meus pacientes que a obesidade é igual, por exemplo, não tem diabético que tem que tomar insulina pro resto da vida? Tem. Se você quer ficar magro, você vai ter que fazer dieta e fazer ginástica pro resto da vida. É crônico. Parou, voltou o peso. Então, assim, tem que virar, igual tomar banho, escovar o dente, beber água, que aí não tem erro.
Não tem erro, claro, nossa, é uma reeducação mesmo, né? Não tem como. E você tem que levar aí para o resto da vida. A Vanessa Viana também está escrevendo aqui de São Paulo. Olá, meu nome é Vanessa, tenho 39 anos, estou com 20 quilos acima do peso e preciso emagrecer no mínimo 16 para poder engravidar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso, é isso, né, doutor? Gostaria de saber em que casos o balão é indicado. Já consegui emagrecer com dietas radicais 19 quilos, mas olha aí, já engordei tudo novamente. O balão seria indicado para o meu caso? Ai, sim, doutor. Seria uma indicação muito precisa nesse caso. Pacientes que querem perder peso para ter facilidades para engravidar depois, que até porque a gravidez vai ser uma gravidez muito mais segura, a facilidade para ela, para o bebê, né? Para bebê, para ambos. Questão hormonal, tudo tende a se normalizar quando o paciente ele consegue atingir aquele peso ideal, o IMC abaixo dos 25. A tendência é que tudo se normalize, hormônios, a produção dos ovários, a eliminação dos ovos. Então, no fato de engravidar vai ficar mais fácil para uma mulher que está com o peso correto do que uma mulher que está muito acima do peso ideal. Sim, nossa, você viu, doutora Renata? 19 quilos, depois ganhou, né, tudo de novo. É aquilo que a gente falou, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil. E ainda mais ela mesma falou, dieta muito radical. Não dieta funciona radical, a longo prazo. Você emagrece rapidinho, mas depois você recupera muito mais, você priva seu organismo do que ele precisa. Quando você começa a reintroduzir, ele absorve mais, porque ele ficou privado. Então, assim, dá tudo errado. Eu nem gosto desse nome dieta, porque assim, tem começo e fim. A dieta tem fim, e não é pra ter fim. É assim, é algo que você tem que mudar para sempre. E não precisa ser nada radical. Não pode mais isso, não pode mais aquilo. E nem imediato. E nem imediato, é aos pouquinhos. Eu tenho uma festa daqui a 15 dias. Isso aí como também eu não funciona, não. Né? Não funciona, porque depois você volta ainda mais e vai virando aquela sanfona, né? O efeito sanfona que também faz muito mal para você. Então, Vanessa, espero que nós, né, tenhamos te ajudado bastante. O Igor Glauque, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Posso ficar com o balão no meu organismo? Existe a possibilidade de rejeição? Pode ficar. O balão foi feito para ficar no seu organismo, nesse caso específico, dentro do seu estômago. E essa rejeição, o que acontece? Na primeira semana, o comum é um período de adaptação, que geram alguns sintomas, que são náuseas, vômitos, cólicas, que é uma adaptação natural que o organismo precisa para se adaptar. Mas tem gente que tem e tem gente que não tem? Tem gente que não tem. Olha aí. Sim, e a intensidade desses sintomas também varia de paciente para paciente. Normalmente, quanto maior a força de contração que o estômago tem, maior é a intensidade desses sintomas. Mas como a Priscila ilustrou bem, existem medicamentos que são prescritos para o paciente nessa primeira semana que vão aliviar bastante esses sintomas. E essa questão da rejeição, o que eu costumo explicar para o paciente? O estômago é preparado para receber um corpo estranho, que no caso é o alimento. O balão está ocupando o espaço que até então era ocupado pelo bolo alimentar. Sim. Então a rejeição, na realidade, não existe esse nome para balão intragástrico, não existe uma rejeição ao balão. O que existe é o paciente não se adaptar às limitações que o balão intragástrico está impondo a ele, que é a questão de ter que se alimentar uma quantidade menor. Se ele forçar, se ele tentar comer mais do que cabe, não vai dar. Mas eu fico aqui pensando. Priscila, você teve uma sensação na primeira semana? Não quero ficar, tô desesperada, quero tirar? A primeira semana bateu um arrependimento. Falei, que difícil. E agora? Preciso levar uma vida normal, né? Sim. Então, isso foi aos poucos. Né? Não vou dizer pra você que a primeira semana... No primeiro dia eu fiquei ótima. Deitei, dormi, tinha tomado uma anestesiazinha na sedação. Foi a noite mais maravilhosa da minha vida. Dormi feito um anjo. No dia seguinte foi o dia que eu passei mal, né? Sim. Mas assim, tomei medicação, fiquei bem. Ficou bem. Foi então, atravessando os dias. Foi. E a primeira semana eu acho que é a semana mais difícil, né? Que é aquela semana de adaptação drástica, que é bem brusca mesmo. Só que você vai meio que moderando as coisas. Não vou comer tudo aquilo que eu comia,
né? Eu diminuí quase tudo, abandonei o hábito de tomar refrigerante, não tomo mais refrigerante. Isso foi muito. Isso era, assim, era praticamente impossível na minha vida, porque refrigerante pra mim era água. Nossa, e Deus, hoje água é água, né? Bom. Então a primeira semana foi bem difícil, foi bem over, mas depois melhorou. Passou. Passou. É uma questão de 7 dias mesmo, assim? 7 dias. Depois, no terceiro mês, eu fiquei meio enjoada, tomei medicação, passou. Pronto. E assim, eu coloquei uma coisa na minha cabeça: não existe benefício sem sacrifício. Exato. Eu tinha que fazer um sacrifício pra eu ficar bem, pra eu ver resultado naquilo que eu estava investindo. E foi bem assim que eu fiz. Bacana. Ai, quanta coisa bonita, né? Que a Priscila fala, que ela ensinou vocês aí. A gente não vai despedir dela, não, mas agora nós convidamos vocês para assistirem ao depoimento da Fernanda da Silva, que está aqui com a gente também, vai ocupar aqui o lugar da Priscila, mas estamos todos juntos, viu? E ó, continue enviando as perguntas, que a gente adora. Às vezes você tem alguma dúvida, às vezes quer só elogiar, a gente gosta muito. Vai escrevendo e vamos ao vídeo da Fernanda da Silva. Comecei a engordar com 23 anos, foi logo depois que eu casei. Aí eu fiquei um ano desempregada e só comia besteira. Só besteira e refrigerante. Aí eu fui morar fora do Brasil e emagreci 15 quilos. Aí depois eu voltei pra cá, engordei, aí veio a gravidez. Aí depois da gravidez eu consegui ainda perder um pouco de peso. Mas depois aí fui engordando, só comendo besteira, trocava almoço e janta por salgadinho. Eu evitava sair para lugares públicos. Eu tinha vergonha, porque sempre com a mesma roupa, porque ia em loja comprar roupa, nada servia. E eu não aceitava ir numa loja de gordinho para comprar roupa. Então eu usava aquelas que eu tinha e pronto, então eu evitava. Às vezes o pessoal me chamava para sair, eu sempre dava uma desculpa, nunca ia. Já tomei vários remédios, aí emagrecia, parava, voltava ao dobro do peso. E dieta, já fiz todas as dietas, emagrecia também, aí depois engordava tudo de novo. Eu sentia muito cansaço, andava um pouquinho, já chegava cansada com a língua para fora, não tinha vontade de fazer nada, assim, exercício, caminhada, tudo para mim era muito difícil, era muito pesado. Então eu evitava tudo, qualquer lugar que eu ia de carro, ia na padaria da esquina, vou de carro. Minha mãe cansou de falar, ela sempre me falava, né, para de comer, você tá engordando, só que a gente nunca enxerga, né? Então ela sempre falava pra mim, e o meu maior incentivo para emagrecer foi minha irmã. É a alimentação balanceada de 3 em 3 horas, porque não te dá espaço para você ficar com muita fome e sentir o teu ataque na próxima refeição. Depois que eu coloquei o balão, aí eu coloquei minha filha na natação, para me dar um incentivo, porque eu ia ter que levar ela, né? Aí levava ela e fazia a natação. Aí eu comecei com a natação. E depois eu fui incluindo as atividades, né? Agora eu já faço aeróbico, musculação. Tava com 97 quilos. Coloquei o balão porque eu não podia chegar nos 3 dígitos. E agora eu tô com 80. Antes eu ia, você vai, veste uma calça e você coloca uma blusa apertada, marca tudo. Aí você coloca uma calça apertada, uma blusa larga, você fica maior do que você já era. E hoje, assim, eu pego calças de quando eu era solteira, visto, fica boa. Então melhorou muito minha autoestima. E a gente criou esse grupo, né? Foi uma ideia minha, como eu acompanho o Facebook, o grupo do balão. Aí foi uma ideia minha, eu tinha algumas dúvidas, eu não posso ficar entrando no Facebook toda hora. Aí pelo celular, o WhatsApp, eu achei que seria mais fácil criar esse grupo, criei. Aí tem umas 20 meninas, uma apoiando a outra, quando uma tem dúvida, coloca lá.
Minha expectativa é que eu retire e continue perdendo peso. Ainda quero, depois que retirar o balão, se eu conseguir atingir a meta de 68 quilos. Então eu vou querer sempre perder, não ganhar nunca mais. Eu eliminei, eles não vão voltar mais. E eu vou continuar fazendo a alimentação, né, seguindo com a nutricionista, fazer o acompanhamento psicológico e continuar as atividades físicas. É um estilo de vida saudável, que eu não... Gente, olha, eu estou aqui com o Dr. Bruno Sander, que é gastroenterologista, com a nutricionista Renata Rodrigues e a balonada Fernanda da Silva agora. Então, olha, espero que você esteja gostando do nosso encontro saudável promovido pelo sistema Orbera, que está reunindo nesta noite especialistas da área da saúde e balonadas para abordar as mudanças de hábito e o emagrecimento saudável por meio do balão intragástrico. Se você não conhece ainda, vai ficando aí porque a gente vai falar tudo para você. Vocês acabaram de assistir o depoimento da Fernanda, que havia eliminado, na época da gravação lá, 17 quilos e hoje 24 quilos e ela ainda está com o balão. Doutor Bruno, quanto tempo o balão intragástrico Orbera permanece no estômago e como o paciente deve seguir depois de retirar para que o emagrecimento seja mantido? Já até respondemos isso, mas de repente tem gente chegando agora, doutor, e é uma pergunta importante. Sim, o balão deve permanecer até 6 meses. E por quê? Vários pacientes perguntam por que dos 6 meses? De onde vocês tiraram isso? O balão, Olha que belezinha. Olha só. Dá pra ver. O balão intragástrico, ele é feito com silicone, que é um material resistente. Porém, imagina, ele é um produto industrializado e que fica em contato com o suco gástrico do estômago. Ele tem ar aqui dentro? Não, ele é preenchido exclusivamente com soro fisiológico e um corante, que é o azul de metileno. A função desse corante, inclusive, é muito raro de ocorrer, mas caso ocorra um rompimento do balão, esse corante vai ser absorvido pelo intestino e eliminado na urina. E é o marcador, um sinal que o paciente tem de saber que o balão rompeu. Não é um risco iminente para o paciente, não é nada preocupante. Porém, caso isso ocorra, ele deve procurar um médico para que seja retirado esse balão e feita uma substituição, que é um procedimento simples. Não é nada que o paciente precise se desesperar. Não, e eu quero, empresta para mim, explicar o seguinte, não entra assim, gente, a bolinha, né? Não. Ela entra totalmente, tem aí, né, doutor? Aqui, o balão, ela entra assim. O balão intragástrico, da maneira em que ele é introduzido no estômago. Então, é como se fosse uma endoscopia? É o mesmo diâmetro do aparelho de endoscopia. Então, e com uma vantagem, o aparelho de endoscopia é rígido, ele é duro. O balão é um silicone, ele é macio. Então, é muito mais simples. A introdução desse balão é um processo muito simples, 100% endoscópico, com uma sedação leve. E quando feito por um especialista, é um procedimento que tem... o índice de complicação é muito baixo, muito discreto. Muito legal. Mas olha, tem uma pergunta tão importante para a doutora Renata, que é a nutricionista, que entende dos alimentos, e eu queria saber, doutora, qual é a importância de conciliar a alimentação, a atividade física, né, para um resultado satisfatório, porque se ninguém faz nada disso, né, doutor, fica mais difícil. Às vezes a pessoa, se ela não praticar atividade física, ela até consegue emagrecer, mas é bem provável que grande parte desse emagrecimento seja de massa magra, né? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente engorda, a célula de gordura da gente, que é como se fosse uma bolinha, ela incha, né? Quando você para de comer, vamos supor, sem fazer exercício físico, você só dá aquela murchada nessa célula. O exercício ajuda a praticamente mandar essa célula embora. Então, assim, você vai ter um volume menor, né, de tecido adiposo aí, vai ter um volume maior de massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais ativo é o nosso metabolismo. O que isso quer dizer? Você pode comer mais e engordar menos. Quanto mais músculo, menos gordura. É algo meio que... Você tem que trocar a gordura, jogar a gordura embora e ganhar músculo. Que aí você consegue ter um emagrecimento
emagrecimento e a manutenção do peso a longo prazo. Não, é incrível. Tem que fazer o exercício físico, sim. Agora eu levantei a bandeira aqui, né? Você vai conseguir emagrecer, mas muito mais, e vai ficar com o corpo até mais, né, bem formado, bem bonito, se você praticar o exercício também, viu? E conversando com o Dr. Bruno nos bastidores, gente, eu descobri uma coisa muito legal. Ele já colocou o balão intragástrico. E ele vai contar pra gente agora, né? Como é que foi essa experiência, porque assim, ele é o doutor que opera, que faz, né? Que não é nem uma cirurgia, a gente fala opera, enfim. Mas isso ajuda, doutor, essa sua experiência, né? Na hora de abordar os pacientes, explicar como foi? Sim, eu usei o balão intragástrico. Conta tudo. Quando você pesava, vamos lá. Eu usei em 2012. Na época eu pesava 126 quilos. Olha, gente, sim, não dá pra imaginar. Eu consegui perder 36 quilos com o balão. Eu tirei o balão em maio de 2012. Então, no próximo mês... Mas você já era especialista, doutor, não? Nessa época? Sim, eu já tinha feito as minhas especializações em cirurgia geral, em gastroenterologia, e como a maioria dos pacientes sabe, por série de fatores, às vezes psicológico, trabalho, a gente acha um jeito de não encontrar tempo para cuidar da gente mesmo cuidando dos outros. Era o que acontecia comigo. Então eu comecei a ver essa necessidade e não sentia bem comigo mesmo. Acabei em maio de 2012, foi quando eu retirei o balão, eu havia perdido já 36 quilos, e de maio até hoje eu consegui eliminar entre 8 e 10 quilos sem o balão. Isso mostra a custa do que eu aprendi nesses 6 meses, das mudanças de hábitos, do exercício físico, da alimentação correta, que é o que eu friso para todo paciente. E uma coisa que eu acho interessante é que, pelo fato de ter usado o balão, de ter sentido os sintomas, ter passado, quando o paciente às vezes me questiona, me pergunta sobre sintomas, me liga, que é uma coisa muito importante também na escolha do médico, é isso, procure um médico que seja disponível para você, porque o paciente de balão é um paciente que requer muitos cuidados. Vai querer conversar. Sim, ele vai surgir muitas dúvidas e o médico tem que estar disponível para esse paciente, porque por mais comum que seja aquilo para o médico, para o paciente é uma novidade. Nossa, é sempre uma novidade. E tudo, às vezes o paciente me diz alguns sintomas que eu me lembro exatamente de como eu me sentia com aquele sintoma. E você pode responder exatamente. Às vezes isso me ajuda muito na hora de responder e até de tranquilizar o paciente. Falou, eu sei exatamente o que você está passando. Nossa, mas desde já, né, gente, né, doutora? Enfim, vamos elogiar o doutor, que ele tá tão bem, emagreceu bastante. Eu acho que isso muda tudo, né? Mas a Fernanda tá aqui, vai conversar com a gente agora. E você disse uma coisa no seu depoimento, Fê, que chamou a atenção bastante, sobre tomar remédios e engordar o dobro quando você parava de tomar. Aquela fase que vocês ficam, né, na dieta maluca, nos remédios. Quais diferenças você sentiu no emagrecimento com o remédio e com o balão intragástrico? Assim, teve muitas diferenças positivas com o balão? Teve muita diferença, assim, eu sempre falo para as pessoas que o balão é uma bengala para a reeducação alimentar, porque com o remédio eu nunca fiz a reeducação. Eu só continuava comendo as mesmas coisas, mas em menores quantidades. Com certeza. E com o balão eu tenho acompanhamento nutricional e eu sigo aquela alimentação regrada. Então, a diferença do balão é essa. Para mim, ele é uma bengala que me ensinou a reeducar. Ele não deixa você comer muito, né? Ele te segura naquele momento e te estimula, porque você fala, poxa... Se a pessoa quiser, ela consegue comer muito. Tem pessoas que conseguem comer, só que depois vai passar mal. Vai passar mal, então, isso que eu queria... Então, vai muito da cabeça da pessoa também. Tem que ter muito... quem precisa tem que fazer o acompanhamento psicológico. Assim, eu nunca cheguei a passar mal, porque eu sei o meu limite. Sim. Eu sei até onde eu aguento comer. E a pessoa tem que ter o psicológico muito no lugar. Por isso essa amizade com o médico. Isso. Né? E até mesmo, enfim, você tem... A pessoa volta muito, doutor Bruno, pro consultório, porque assim, além dela te ligar, ela tem que ter um acompanhamento quinzenal, mensal, como é que funciona? Uma conduta que eu tenho lá na nossa clínica em Belo Horizonte é que além da equipe multidisciplinar, com a nutricionista, que é a doutora Renata, a psicóloga, a doutora Ralina, o paciente, ele
eu faço questão de acompanhar pessoalmente esse paciente pelo menos uma vez por mês. E isso sem contar que eu sempre estou disponível por telefone, redes sociais, que hoje aproximou muitas pessoas, mensagens. A gente tem que estar disponível, porque às vezes acontece muito, o paciente está numa festa, num sábado à noite, me manda uma mensagem, eu estou em dúvida se eu posso ou não posso isso ou aquilo. É um prazer poder ajudar e ver a preocupação que o paciente realmente tem naquele momento. Isso mostra que realmente ele está mudando alguma coisa, está mudando a cabeça. É uma dedicação. Por isso precisa escolher um médico bem, né, doutor Sim, Bruno? É uma escolha importantíssima, Bruno. Com certeza. Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda está com o balão, vai retirar logo, né? E qual a sua expectativa depois da retirada? Vai continuar essa vida saudável? Eu quero continuar e vou seguir o exemplo do doutor. Eu ainda quero perder mais uns 5 quilos. Quero chegar nos 68. Hoje eu tô com 73. Como a gente viu o exemplo dele, acho que eu consigo chegar lá. Claro que consegue. É só continuar, né, doutor? Continuar. Sempre tem, gente. Quando a gente muda os hábitos, você já conseguiu 80% do sucesso de tudo. E é o fundamental, é essa mudança de hábito e mudar a cabeça. É aquilo que ela falou, às vezes, que o paciente está com balão e mesmo assim tenta comer muito. O balão faz a função dele, que é o fiscal, põe para fora. Ou o paciente vai ficar o dia inteiro passando mal. E é aquela questão do acompanhamento psicológico. Porque o paciente tem que diferenciar fome de vontade de comer, que é pelo o que ela relatou, ela tem conseguido fazer muito bem. Renata, e depois disso, não é importante também o acompanhamento nutricional? Porque aí que o bicho pega, né? Porque depois não vai ter desafio, né? Então, assim, não pode colocar o balão, emagrecer, eu tive um ótimo resultado, agora eu vou sumir. Agora eu vou comer tudo. Então, assim, acontece o seguinte, o paciente já melhorou muito nesses 6 meses, ele já aprendeu muito do que é certo, do que é errado, mas a gente nunca abandona esse paciente, ele continua vindo no consultório, a gente continua pegando no pé, cobrando resultado, né? Porque tem um limite para manutenção de peso, o normal, sei lá, 1 quilo, no máximo 2. Então, assim, passou disso, a gente já puxa a orelha de novo. Então, o acompanhamento é bem de perto, não pode deixar passar, não. Não pode de jeito nenhum. E uma dúvida até minha, doutor, mas acho que de algumas pessoas também. Quando você retira o balão, vai dar aquele vazio ou o estômago está bem já diminuído, que isso vai ajudar? Sim, imagina o seguinte, o estômago é um músculo. Durante o período que o balão está lá, existe um movimento peristáltico, que é aquela contração contra o balão. Isso leva a uma hipertrofia da parede muscular, que tende a ficar mais grossa do que antes de colocar o balão. Então ele vai ter mais força de contração para ajudar nessa redução da luz gástrica, do que caberia lá dentro. Mas lembrando que da mesma forma que o estômago pode reduzir, ele pode relaxar se o paciente voltar a tentar comer em excesso. Pode fazer exercício de abdominal sem problema? Sem nenhuma restrição. Eu estou imaginando, né? Sim, os pacientes às vezes me perguntam assim, mas e exercício físico? O que eu não posso fazer? Eu não restringo nada. Você quer fazer exercício? Faz o exercício que você quiser fazer. Eu tenho pacientes em uso de balão que é professor de jiu-jitsu. Ai, nossa, que legal. E até hoje o balão está lá, perfeito estado, não rompeu, não teve problema nenhum. Então, se é para fazer exercício, faça. Que coisa boa, viu? Nossa, gente... Ai, daqui a pouquinho a gente vai, né, despedir de todo mundo, mas antes nós vamos ler mais algumas perguntas dos nossos internautas que estão aí dispostos a perguntar e pessoas às vezes que nem é para você a pergunta, mas é para um ente querido, né, para um amigo que está precisando, né, eu acho que é dessa grande força de repente, né, doutor? Porque às vezes as pessoas estão com sobrepeso, não tem apoio nenhum, ninguém fala nada, pronto, não, você é bonito assim mesmo. E você tá lindo, né? Às vezes até a família, por isso que eu falo, às vezes até a família, e é a saúde que a gente tem que buscar, né, doutor? Então vamos lá aqui as perguntas. A Vanessa Viana, de São Paulo. Outra pergunta, a Vanessa já até fez uma pergunta. Outra pergunta é, o que considerar na escolha da clínica e do balão que vai colocar? Deixa eu ver, e do balão que vai colocar o balão? Não, e do médico, de repente, né, doutor? Sim. E do médico que vai colocar, da clínica e do médico, doutor? Sim, procure, como eu disse, um médico que seja especialista em endoscopia, um médico endoscopista. Então, mas como que a gente vai saber, doutor?
Por exemplo, Google. entra Que o site bom, né? da Sociedade Brasileira de Endoscopia, que é sobed.org.br. Lá vão ter listados os médicos que são endoscopistas De cada estado, né? de cada estado, de cada cidade. Procura por uma clínica que tenha serviço de referência, uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, que seja um centro capacitado em balão intragástrico. É uma coisa muito importante que cada perfil de paciente de determinados tratamentos, eles requerem uma equipe especializada em determinados tratamentos. Não dá para generalizar, por exemplo, uma clínica de emagrecimento. Às vezes é melhor procurar uma clínica que seja mais específica daquele tema de balão intragástrico. Claro. E procura na própria literatura, trabalhos publicados, às vezes procure por profissionais que se especializaram naquilo. Sim, ou ver um resultado de outros pacientes e tudo mais, porque o que às vezes foi muito bom para um paciente, não foi tão bom para o outro, não pelo produto, mas às vezes pelo tipo de orientação e acompanhamento que aquele paciente teve ao longo dos 6 meses. Às vezes ouve dizer, o paciente diz o seguinte, eu coloquei o balão e minha amiga colocou o balão, o mesmo balão, e porém eu consegui perder 30 quilos, a minha amiga perdeu 10. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que aquela que perdeu 30 teve um acompanhamento correto, teve as mudanças de hábito que precisava. A outra que perdeu 10, às vezes simplesmente procurou um serviço e colocou o balão e ela voltou daí 6 meses simplesmente para tirar. E como eu disse, nada sozinho faz milagre. Não. Tem que fazer todo o procedimento junto. A Bárbara Gabriel Goulart, de Belo Horizonte. Olha que linda. Coloquei o balão há 2 semanas. Estou super satisfeita. Obrigada, doutor Bruno. Sim, a Bárbara. Claro. Prazer estar participando aí. Obrigado. Ah, que bonitinha. Então ela já passou daquela primeira semana, né, Fê? A primeira semaninha e tal. Como foi a sua também? Um pouco delicada? Só o primeiro dia foi delicado. Que legal. Que eu passei bastante. Você viu? Depende mal. de pessoa para pessoa. Isso, no primeiro dia. E na primeira semana tem aquele incômodo que você sente o peso, mas foi super tranquilo. Ai, que bom, né? Tá vendo? Depende de pessoa para pessoa. O importante é ter a coragem e a atitude, né, de fazer algo pela sua saúde. A Vanessa Pérez Bush é lá do Taboão da Serra, aqui de São Paulo. Boa noite, pessoal. Solange, admiro muito você. Sou sua fã. Minha pergunta é para a Fernanda. Você sentiu algum tipo de enjoo, vamos dizer aqui, ou mal-estar? Foi isso que a gente estava falando. Isso, só no primeiro dia. Só no primeiro dia. E depois foi passando, Fê. Agora completou 6 meses. Como é que foi esse tempo todo, assim, que você... Teve alguns dias que você não ficou bem? Ou às vezes você comeu um pouquinho mais... Ou não? De uma forma geral foi tudo bem? Não, depois desse primeiro dia eu só passei mal 2 vezes, quando eu comi o que eu não devia. Ah, gostei. Que eu comi tá uma vendo? Olha o fiscal lá dentro. Ó, o fiscal lá dentro. Uma vez eu comi batata frita e eu passei muito mal. Ixi. E semana retrasada eu comi paella, foi uma Pronto, porção acabou. minúscula que acabou com o meu fim de semana. Por quê, doutora? Por que a batata frita, ela entra gordura, como né? gordura? Então, assim, você já tá no... Ainda mais ela que fez tudo certinho. Ainda mais qualquer pessoa que faz dieta há muito tempo, igual, por exemplo, a pessoa nunca mais consegue comer o que ela comeria antigamente, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que adorava macarrão com molho branco, quando fica muito tempo sem, fica tão pesado quando você ingere de novo, que dá um mal-estar tão grande que o estômago simplesmente rejeita, né? Então, é por isso. Porque ela passou por bons hábitos, muito tempo, o alimento já era gorduroso, já era frito e ela não teve uma boa tolerância. É bom que aprende a evitar o máximo. Ficou né? de castigo, né? Pronto, levou um puxãozinho de orelha, né? De leve, mas que bom. Espero que você leve isso pra sua vida, né, Fernandinha? Porque agora você vai tirar nesses próximos dias? Isso, próxima semana. Na próxima semana já vai tirar e você vai ver. A partir de agora é vida nova e eu tenho certeza que você vai conseguir atravessar, né, este processo todo, porque é simples. E o Geraldo Santana? Geraldo tá aí também, olha, Belo Horizonte, sou endocrinologista, acompanho de perto o profissionalismo do Dr. Bruno e da doutora Renata, sobretudo quanto ao compromisso com os seus pacientes. Parabéns pela excelente participação e esclarecimento da população sobre este assunto
tão importante. Que bacana, Geraldo, viu? Muito obrigada. É um prazer a gente poder fazer parte dessa equipe. Né? Gostoso. O Dr. Geraldo é endocrinologista Sim, e também ele também faz o tá acompanhamento de perto dos pacientes de balão. Ele é um grande amigo, parceiro, colega nosso que ajuda muito nesses resultados positivos que a gente tem. Com certeza a gente sempre tem essa troca de experiência, o que eu acho muito importante dessa questão da equipe. Tem que ser uma equipe muito... Quem sai ganhando é o Muito paciente, unida. Quem né? está ganhando é o paciente. Tudo tem que estar e muito vocês todos sintonizado. também, né? Nossa, porque claro, é tão bom, lógico, sempre. É tão um aprendizado gratificante. diário. Né? E é isso que a gente quer, aprender Resultado. bastante para poder ajudar as pessoas. Nossa, imagina, eu acho que vocês, assim, médicos, gente, ai meu Deus, nasceu para ser médico, porque não tem outra explicação, né? Porque é tão difícil, tem que estudar tanto, né, gente? Pelo amor de Deus, como vocês estudam? Porque tem que estudar dia após dia. E não pode estar desatualizado e tem que acompanhar toda essa tecnologia, né, que vem vindo. Então é bem complicado. Mas vamos mais uma perguntinha aí. A Ana Paula Todeschini Bier. Ela é lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Um beijo aí para todos vocês do Rio Grande do Sul. Quantos dias vocês costumam deixar a dieta líquida restrita e líquida completa? Então, o período de dieta líquida eu vou te falar de uma forma mais ou menos geral, tá? Mas cada paciente claro. é um paciente. Fica normalmente 3 a 4 dias, tá? Depois o paciente volta no consultório para eu ver como é que tá, para ver se dá para introduzir um alimento pastoso. Mas isso vai variar demais. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Se o paciente está muito bem, a gente já entra com o pastoso, porque tem essa vontade de mastigar, faz muita diferença, né? Sim. Agora, se é um paciente que ainda está em adaptação, a gente ainda mantém ele na dieta líquida justamente para ele vomitar menos, passar menos mal e poder fazer essa transição com mais tranquilidade. Ai, que legal. Nossa, é tão bom. Tem gente elogiando aqui. A Marta Ribeiro de Souza, lá do Rio de Janeiro, tá assistindo o nosso programa. Que programa bom! Ela colocou assim, que linda. É todo dia ou só às terças? Em produção, vamos acelerar esse processo, né? E é uma vez ou outra, tá, querida? Mas tudo bem, a gente tá aqui à disposição, né, doutores? Pra gente estar aqui sempre para ajudar vocês. Depois, olha, entre em contato aqui que nós vamos fazer a pergunta direitinho para ver, né? Quando que vai ter de novo para você estar aí junto com a gente. Então, vamos mais alguma perguntinha? Vamos ver aqui. Lesler, será que é Lesler, doutor? Lesler Alves, de Goiás. Solange, sempre linda, parabéns, você é um exemplo de vida saudável. Ai, que delícia, tão bom ouvir isso, nossa, muito bom. Muito obrigada, viu? Quero ser sim, faço o que eu digo, faço o que eu faço. Eu, como doutora aqui, também acho que sou a experiência, porque é gostoso quando você consegue aplicar em você, né, doutor? O que você aprendeu, de repente, tecnicamente, você coloca como você a experiência e aí você consegue passar de uma forma muito simples, né? E muito mais, eu acho que muito mais receptiva, as pessoas recebem isso como verdade. Então, eu me destaquei sim perante tantos profissionais maravilhosos, porque sempre coloquei a verdade desse negócio. Levantei a bandeira da atividade física e tô aí. Muito obrigada, viu, Lesler? Que gracinha. Vamos lá, mais uma. A Érica Baruco, São Paulo. Não me lembro se a Érica já escreveu. O balão seria melhor do que o remédio para a reeducação? E por quê? Vou deixar para vocês dois aí responderem. Sim, sem dúvida. O remédio ele vai te alterar da parte do sistema nervoso e tudo. O balão é uma coisa muito mais fisiológica, é muito mais natural. É algo físico que está ocupando um espaço que até então era da comida. Então ele vai te ajudar nessa reeducação da forma correta, de forma fisiológica. O que normalmente não ocorre em relação a quando se usa medicação. E, doutora Renata? Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, em alguns casos a medicação é indicada, mas eu acho que o efeito do balão é o que o Bruno fala. Fica muito mais similar ao que o seu corpo passaria num estado normal do que se fosse diferente, né? Ai, com certeza. Nossa, que coisa boa. A Gabriela já até escreveu aqui pra gente, a Gabriela da Silva, de Florianópolis. Um beijo pra todo mundo. Ô, cidade bonita, gostosa, né, gente? Nossa, quando eu vou lá, não quero voltar mais, não. Ó, retirei o balão
Já faz um ano, fiquei super feliz com o resultado. Que legal. Vamos parabenizar ela, todo mundo, né, Fê? Parabéns. Ai, que linda. Parabéns aí pra você, viu, Gabrielinha? Que coisa boa. Você, né, como a Fernanda, enfim, como todas as pessoas que já fizeram o procedimento, vão ser um exemplo, né, para outras que estão precisando fazer. Você vai ficar muito mais feliz, viu? A Renata Batista Guimarães Rocha. Sou de Betim, Minas Gerais. É a Renata, vocês conhecem? Que gracinha, a Renatinha. Então vamos lá, é íntima, tá? Pronto. Oi, Rê, tudo bem? Quero perguntar para a Fernanda se ela sente fome. Ótima pergunta. Eu até ia deixar essa pergunta para fazer. Se já aconteceu algum episódio de compulsão alimentar durante o processo do balão? Já passou por isso, assim? Fez assim, uma vontade de comer, sei lá, paeja que você comeu. Não, eu sinto vontade de comer chocolate, porque eu era chocolatra. Puxa vida. Mas esses 6 meses eu nunca coloquei chocolate na boca. Mas pode, doutora? Pode um pedacinho do 80 Eu não gosto cacau? de nada muito radical, não. Sim, tá? 80 Falar cacau com uma pode. chocolatra, que ela nunca mais vai comer Só um chocolate, pedacinho. é uma judiação. Então, por exemplo, igual você tá falando, de 70% pra cima já é um chocolate melhor. Sim. Então, assim, comer um pedacinho, quando vai. ela tá fazendo tudo direitinho, não vai atrapalhar em nada o Mas processo. você aguenta, Fê, comer só um pedacinho de chocolate? Porque às vezes é esse que é o problema. Aguento, só que a minha nutricionista, ela me ensinou a trocar por... que nem Outra eu coisa. como muito damasco hoje em dia. Damasco entendi. seco. Gente. Então eu tento trocar por Gente, outra... pelo substituir. doce também, né? Isso, Não porque é a mesma um doce... coisa, hein, doutor Bruno? Sim, mas é o que eu costumo dizer o seguinte, a ideia do balão é a reeducação, não é passar Isso, à vontade. gente. Aprenda a comer um pouco de tudo, você não precisa passar à vontade, não é, a ideia não é ideia isso. não é essa. Tá com vontade de comer chocolate? Vai lá e pega um quadradinho daquele que vem na Pronto. barra e come. Não come a barra inteira igual fazia Não, antes. é. Não come a caixa de bombom. Porém, você não precisa passar... E também não precisa comer um quadradinho todos os dias. Que é Sim. outra coisa importante. Que o paciente Claro. se boicota. É. E como a Renata perguntou a respeito dessa compulsão alimentar, é uma coisa muito importante, que é o que eu friso muito ao paciente. Separar vontade de comer de fome. A compulsão é uma vontade de comer. Não é a fome, não é o seu corpo pedindo. Compulsão é mais aquela coisa imediata, né? Aquela Você coisa, fala assim, eu tô com fome, fiquei eu nervosa preciso. com alguma coisa, tô né? triste, briguei com meu namorado, fui despedido, ou então briguei com a minha mãe. Então, Sim. isso imediato, essa vontade, normalmente não é fome. Então, fome é aquela coisa que você sente a fome na hora que você tem que sentir, come uma quantidade pequena e fica satisfeito. Pronto. Então, saber diferenciar isso é o grande segredo. E você passou por isso, Fernanda? Assim, em algum momento, sei lá, a sua emoção estava à flor da pele e você sentiu uma vontade de comer aquele chocolate? Não cheguei a Que passar coisa isso. boa, gente. É um Só que se eu sucesso. fico mais de 3 horas sem comer, aí já começa a dar Viu? É o reloginho, um né? desconforto. É o reloginho. é. E depois vai levar isso pra vida, né, doutor Bruno? Sim, e esse reloginho de 3 em 3 horas acontece pelo seguinte, o balão, ao estar dentro do estômago, o estômago produz ácido. E com o tempo, com essa produção ácida, começa a ter um certo desconforto, que é esse vazio, essa queimação, que só melhora após uma alimentação, após comer algo. E isso estimula, isso é como se educasse o paciente a comer mesmo. a cada 3 horas, que é um hábito que ele não Que tinha o antes. metabolismo vai, né, pedir isso. Isso, até nesse sentido, o balão vai te ajudar a educar até nos horários. Quando você deixa de comer ou pula refeições, existe um desconforto. Isso que isso é você ótimo. falou do metabolismo é muito interessante, porque muita gente acha que assim, quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Não. E não é, Não é. né? Então assim, Cuidado, gente. você tem que comer nas horas certas, boas quantidades, para manter o seu metabolismo sempre funcionando. né? Funcionando, porque se o metabolismo tá lento, você vai emagrecer com mais dificuldade, né, Exato. doutora? Pode até engordar, então cuidado, vamos comer direitinho. A Cristiane Horácio Kelly, do Rio de Janeiro, o Rio também tá aqui, né? Nossa, os cariocas estão aqui com a gente. Eu gosto muito, esse é o problema. Eu gosto muito de uma cervejinha, de sair com os amigos. Ó meu dedinho, ó, eu pessoalmente. Posso usar o balão? Vamos lá, doutor. Mas é uma pergunta muito boa, pelo Muito seguinte, boa, muito boa. ó,
Imagina, o balão ele não te restringe ingerir álcool. Então sim, você pode usar o balão, porém o que vai mudar? A quantidade de cerveja que você vai ingerir vai ser muito menor do que a que você ingeria antes ou ingere atualmente numa rodinha de... continuar tomando? Sim, eu tenho vários pacientes. Normalmente nas avaliações de homens, eles fazem pouquíssimas perguntas. Uma que é quase certa. Posso ingerir bebida alcoólica? Pode, porém a quantidade vai ser muito menor e muito cuidado, porque a quantidade calórica da bebida alcoólica é muito alta. Então você tem que ter esse cuidado quanto a essa ingestão. Mas sim, você pode usar o balão e pode ingerir álcool com o balão que você não vai prejudicar o seu balão. Você vai boicotar um pouco a sua dieta. É isso que eu ia, né, doutora? Melhor seria não. Mas a gente sabe que nem sempre isso funciona, né? Então, assim, isso que o Bruno falou é muito interessante do valor calórico, porque muita gente não sabe, mas um chopp tem o mesmo valor calórico que um pãozinho francês. Com miolho e tudo mais. Nossa, então, assim, é muito calórico. O pessoal tem essa mania de sentar em bar e vai conversando, vai tomando chopp. Imagina quantos pãezinhos a pessoa não bebe. Nossa. E a gente não tem muito essa coisa de computar o que a gente bebe como comida, né? Não. Então, assim, na hora de líquido, usar né? bebida alcoólica, toma bastante cuidado, muita atenção para não passar da conta. Você fez isso? Você gosta de beber? Não bebo. Ah, que bom, que sorte, né? A mulher acho que não liga muito, mas o homem que é mais difícil, né, A doutor? maioria das vezes é a pergunta padrão do Meu homem Deus. nas Tá avaliações. vendo? Ó, pode tomar sua cervejinha, mas vai tomar 2 goles, não vai querer mais, viu? Você vai também se adaptar aos sucos, aos sucos de fruta. Coisa boa. A Roberta Mendes Andrade, de São Paulo. Qual é o maior risco que se submete a paciente que coloca o balão, doutor? Tem um risco grande? Não existe risco grande. Por ser um procedimento endoscópico, o risco é muito semelhante a um procedimento de endoscopia diagnóstica. Aquela endoscopia que o seu médico, o seu gastroenterologista vai te pedir para ver como é que está o estômago, se existe gastrite. A única recomendação que eu sempre faço aos pacientes é, caso ele perceba a presença da urina azul, pode ter acontecido um rompimento, procure o médico para que não exista a possibilidade desse líquido do balão vazar todo, o balão murchar totalmente, descer para o intestino e pode ser que aconteça de obstruir o intestino. Isso é muito raro e mesmo assim só poderia ocorrer se o paciente urinar azul e mesmo assim não procurar o médico e deixar. Simplesmente, ele pode ser eliminado, sim, por via natural, através das fezes. Mas o correto é não deixar, não esperar para que isso ocorra ou não. Procure um médico e evite esse risco. Tá ótimo. Não, é só ter o acompanhamento lá direitinho. E, nossa, e ele é tão firme, não é possível que isso vai romper, né, doutora? A não ser um acidente, sei lá, algo assim. Raro, menor que 0,2%. Nossa, então... É muito baixo. Não tem, nenhuma restrição, coisa boa. O Igor Clark, até quantos quilos eu conseguiria perder durante esses 6 meses que o balão fica dentro do estômago? Depende, né, doutor? Depende, doutora? de paciente para paciente. Eu tenho pacientes que em 6 meses de balão intragás conseguiu perder 62 quilos. Olha que legal, sim, nossa. Então assim, mas tem que se considerar que isso são exceções. Normalmente, quanto mais peso inicial tem o paciente, normalmente maior é o peso que ele vai perder. Essa paciente especificamente de 62 quilos, ela veio colocar o balão com 120 quilos. Ela, quando veio tirar, estava com 58. Foi um resultado excelente. Enfermeira. Foi outra lá pessoa, né? Sim, e fizemos todo... Menos. Ela perdeu metade dela. Perdeu metade dela. Mas isso é exceção. Ele não pode se espelhar exclusivamente nesse caso. Mas quando o paciente faz da maneira correta, a tendência é que a perda de peso seja muito satisfatória. Ai, que legal, viu, Igor? Coisa boa, hein, ouvir isso. Tudo vai depender de você aí, né? E também da sua disciplina, porque, né?
Depende só de você, eu acho. Lá de Belo Horizonte. Gente, todo mundo de BH, hein? Os mineirinhos todos estão aí. A Cristiane Horácio também fez outra pergunta. Que a Cristiane acho que já fez essa pergunta. Deixa eu ver se eu estou repetindo. Vamos ver. Conheço pessoas que passaram muito mal na primeira semana e que inclusive foram parar no hospital. Vamos ver aqui. Isso é comum ocorrer? A Cris, vamos lá. Não é comum de ir parar no hospital. O que acontece às vezes é que a paciente, nos primeiros dias, pelo fato de estar vomitando de maneira mais intensa, ele fica com um certo receio de ingerir algum líquido e logo em seguida vomitar. Isso acaba levando o paciente a desidratar. E o tratamento desse quadro de desidratação, quando o paciente não quer ingerir líquido, é a reposição através da veia, que é um soro. Então, normalmente, quando se diz que o paciente da primeira semana foi parar no hospital, normalmente ele foi ao hospital para simplesmente repor o líquido que ele perdeu, reidratar e muitas vezes fazer uma medicação venosa para melhorar os sintomas de vômito e de cólica que ele possa vir a ter. Que é uma rejeição, né, doutor? Não, de maneira nenhuma. É uma coisa esperada de se acontecer, não é a regra, não é o comum. Mas caso ocorra, é o esperado. E daí é mais um motivo para se reforçar, de procurar um serviço especializado, uma equipe que esteja disponível até para te ajudar, orientar, ou até recebê-lo na clínica quando precisa desse tipo de acompanhamento. Doutora Renata, o líquido precisa ser 2 litros, continua sendo aquela quantidade de água, né, de líquido que a gente precisa diariamente, normal? Continua. E principalmente de água, porque no início a gente usa muito assim, repositor, Gatorade, água de coco, essas coisas. Tá. Mas depois que passa, aí é só água. Então assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de ingerir copão de uma vez. De uma vez. Golada. Sim. Mas então assim, eu gosto que fale, tipo, toma água igual você tá tomando um cafezinho. Né? Em pequenos golinhos, porque aí você consegue os 2 litros por dia e até é um benefício porque a água controla a fome. Então, bastante. Quando a gente está com sede, às vezes não é fome, às vezes a gente confunde, né? Fome com sede, coisa que um copo d'água resolve. Então, mais um motivo para a pessoa incentivar esse consumo de água. E o Eduardo? O Eduardo de Baía da Traição, lá da Paraíba. Gente, vocês conheciam Baía da Traição? Pelo amor, eu nunca ouvi falar. Que coisa bacana. Um beijo para todos vocês aí de Baía. Nossa, nunca ouvi falar, gente. Que coisa boa. Lá da Paraíba. Posso fazer qualquer tipo de exercício físico, como lutas marciais, tá vendo, doutor? O endócrino lá, né? Levantamento de peso, abdominais, tudo. Pode fazer tudo? Sim. Pode tem alguma... fazer. Não, cuidado, doutor? Não, como eu falei, o balão intragástrico é muito seguro. Então, não vai ser um exercício físico que ele faz que vai levar ao rompimento, até porque para gerar um rompimento através de um exercício, ele tem que ter tido um trauma abdominal muito intenso, o que normalmente não vai ocorrer. Então, sim, entre fazer isso ou não fazer nada, faça isso, faça o exercício físico. Legal, muito bom, ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu achei até interessante. Ela está perguntando, a Érica até está aqui com a gente, já fez outra pergunta, lá de São José dos Campos. E para quem precisa de um anestesista no procedimento de endoscopia, é usada anestesia, porém não anestesista. Não entendi. Acho que ela está preocupada de ter um anestesista ali do lado. É ele que aplica a sedação, doutor? Sim. É o seguinte. É que pela resolução do Conselho Regional de Medicina, o ato de sedar um paciente é um ato médico. O ato de se fazer uma endoscopia é outro ato médico. Então, um ato médico pode ser realizado por vez por cada um médico. Então, a sedação é necessária ser realizada por um médico e a endoscopia por outro médico. Então, por isso, a necessidade de 2 médicos no procedimento. Não necessariamente anestesista, mas tem que ter 2 médicos. Um responsável pela sedação e outro endoscopista, que está fazendo a endoscopia. Doutor, e tem casos assim, só porque a gente entrou nesse assunto, que precisa sedar um pouquinho mais daquele tempo que foi previsto e aí aplica um pouquinho mais de sedação por algum motivo ou não?
Sim, existe esses casos. Às vezes tem uma retirada que está demorando um pouco mais do que o que seria de 15 a 20 minutos. O paciente, ele às vezes é um paciente muito mais ansioso e precisa se aplicar um pouco mais de sedativo. Então, nesse caso específico, quando é necessário uma dose maior e tudo, geralmente é recomendado sim a presença de um anestesista, porque aí já passaria da sedação leve para uma sedação mais profunda. E isso sim, é necessário a presença de um anestesista quando é uma sedação profunda. Ai, que delícia. Gente, olha a hora. Pelo amor de Deus, já temos que ir. Que delícia. Fernandinha, você quer falar mais alguma coisa? Assim, porque eu acho que você já explicou tudo, mas de repente ficou alguma coisinha? Quer? Não, tá. Nossa, que delícia. Mas a gente vai deixar um contato aqui nosso, para que vocês entrem em contato. De repente, se vocês querem falar com as meninas, né? Às vezes você tem alguma dúvida, vai até falar com as meninas diretamente. A gente vai até passar para vocês os e-mails das meninas e tudo. E eu fiquei sabendo que o programa, a partir do segundo semestre, gente, a partir agora do segundo semestre vai ter outro programa desse, tá? A gente vai passar direitinho para vocês aí, viu? Mas o nosso encontro saudável promovido pelo Balão Orbera fica por aqui, que pena, passou muito rápido. Olha, lembre-se que este encontro foi também gravado e estará disponível neste mesmo site para você assistir novamente, quando você quiser e o dia que você quiser. A partir de amanhã? A partir de quando? Só pra gente dar esse toquezinho. A partir de hoje, que coisa boa. Perdeu o início, de repente tem tanta informação, né? E você pode até indicar para outras pessoas que você conheça e que tenham interesse nesse assunto, que é um assunto saudável, né? Queria agradecer muito a participação aqui do Dr. Bruno Sander, da doutora Renata Rodrigues, da Priscila Gomes, que foi a nossa primeira entrevistada, agora da Fernandinha que está aqui, Fernanda da Silva. Muito obrigada, a nossa segunda entrevistada, é claro, e todos vocês também, né, que participaram conosco do programa, de todos os estados aí do nosso Brasil. Um beijo carinhoso para vocês, viu? Hoje nós mostramos que é possível emagrecer com saúde, especialmente quando temos o apoio de uma equipe multidisciplinar que nos ajuda a reeducar nossos hábitos. Isso é o mais importante, viu? Para saber mais sobre o tratamento de emagrecimento com o balão intragástrico Orbera, entre no site www.sistemaorbera.com.br. Vou falar de novo. www.sistemaorbera.com.br. Anota direitinho que lá também nesse site vai estar quando a gente vai voltar aqui de novo para bater esse papo, viu? E o programa vai ficar inteirinho aí para você. Gente, obrigada a todos pelo carinho, viu? Tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer, doutor? Hein, Renatinho? Eu acho que é isso. Surgindo dúvidas, entra pode no entrar site. em contato com a gente. Nós estamos disponíveis. Aqui, né? Eu, a doutora Renata, a gente sempre está disponível. Não só para os nossos pacientes, mas para quem quiser entrar em contato. A gente é um prazer poder ajudar nesse assunto. A gente sempre está disponível. E mandar um beijo, né, para todo mundo lá de Belo beijo. Horizonte. Nossa! Belo Horizonte inteiro, para todo mundo. Tá ótimo. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Obrigada.